Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 29 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Revistam-se da armadura de Deus. O cristão é um autêntico gladiador de Deus, sempre pronto para a luta, porque a vida é um combate ininterrupto até a morte. Eis as nossas armas. Primeiro, a cintura da verdade, ou seja, da palavra de Deus. Para nós é a vivência do diário espiritual. Segundo, a justiça como couraça, ou seja, a fidelidade a Deus, a coerência da vida, a prática da vontade de Deus. Terceiro, o zelo evangelizador, como calçado. Quarto, o escudo da fé, que é o nosso relacionamento íntimo com Deus, na plena confiança no seu amor fiel. Quinto, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que além de ser cintura, é a arma do combate. Com essas armas, orando sem cessar, conseguiremos ser perseverantes e inabaláveis até o fim. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, com clareza, São Paulo fala que o cristão deve ser um guerreiro bem armado, que quer derrubar seu triste inimigo. A vida é uma guerra e não um mar de rosas. Você não pode pensar de se tornar um gladiador de Jesus sentado no chão, comendo batatinha frita e tomando Coca-Cola o tempo inteiro. Repetimos, você não é Alice no País das Maravilhas, e não existe varinha mágica. Tudo que você ganha será com o suor do teu rosto. Vamos ver quais são as armas desta belíssima luta do cristão, como a chama o nosso Papa Francisco, belíssima luta. Para progredir na vida espiritual, precisa lutar, precisa combater, diz o Papa. São necessários coragem e força, porque o combate é contínuo. É contra o príncipe das trevas, ou seja, contra os nossos três inimigos que podemos chamar o demônio, o mundo e a carne. Essa é uma luta cotidiana contra a inveja, contra a luxúria, a gula, a soberba, o orgulho, o ciúme, todas as paixões desordenadas que são as feridas do pecado original. Jesus nos dá a salvação, sim, e ela é como o nosso capacete,
mas precisa defendê-la. Não se vai para o céu de escorregador. É inútil se iludir. Para viver uma vida cristã, precisa lutar contra o inimigo. Não há santidade sem luta brava, heroica até o último sangue. O diabo existe e ele inferniza a nossa vida. Não podemos evitar isso, mas podemos lutar e cada luta nos eleva sempre mais alto rumo ao céu. A armadura é um composto de armas de defesa e de ataque. Vejamos uma por uma. Armas de defesa. O capacete, feito de metal resistente para proteger a cabeça, é o que representa a salvação. O cinturão é a peça que aperta as partes superiores e inferiores da armadura e onde se colocam as armas de guerra. Ele representa a verdade. Cingi vossos rins com a verdade. Os rins cingidos representam a vigilância, a prontidão, ficar sempre alerta. Trata-se de uma parte do corpo muito delicada que deve ser bem protegida, e nada melhor do que a verdade para nos proteger. A couraça, peitoral, servem para proteger o peito com uma extensão de couro que ia até os pés. É o que representa a justiça, ou seja, uma vida fiel, coerente, correta, séria. Escudo. O maior deles era semelhante a uma tábua redonda. Servia de proteção para todo o corpo. Paulo o faz representar a fé. As botas do combate fazem parte também do soldado, e elas representam a prontidão em anunciar o Evangelho. Armas de ataque. São Paulo cita a espada, chamada Gladio, feita de bronze, e a compara à presença do Espírito, sobretudo na Palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque e nem tanto de defesa, assim como as botas representam a prontidão de anunciar com ousadia o Evangelho. Portanto, o sentido do verbo resistir nesse trecho de São Paulo é oferecer resistência, ficando bem firme em pé, aliás, atacando. Precisamos nos colocar na batalha não como alguém que ainda pode ser pego de surpresa pelas ciladas do inimigo, mas como alguém que aí se encontra para enfrentá-lo. A armadura serve para resistir às maquinações do diabo. Não se trata de um simples ataque, mas de uma estratégia diabólica que quer nos fazer sucumbir e desistir. Por isso que é importante a couraça. Precisa se cuidar e não se deixar surpreender despreparados. Vocês se lembram quantas vezes Jesus fala de vigiar? Pois bem, São Paulo destrincha e explica as armas desta vigilância. O cinturão, como vimos, era a peça que firmava as diversas partes da armadura, assim como a que portava todas as armas. São Paulo, ao comparar a verdade ao cinturão, quer nos mostrar que sem a verdade, nenhuma das outras virtudes por si só se mantém. Isso porque ela bem sabe que o inimigo é o pai da mentira, e todo aquele que mente se torna filho do demônio. Acima de tudo, a verdade é Jesus. Então São Paulo nos convida a cingir-nos de Jesus em tudo o que fazemos. A couraça ou peitoral era a peça da armadura que protegia os órgãos vitais, coração, rins, estômago, pulmões. Paulo afirma que esta grande proteção é a justiça, que bem sabemos significa uma vida de santidade, uma vida séria, coerente, fiel, empenhada, uma vida segundo Deus em todo momento. Sede santos, porque eu sou santo.
A palavra justiça, no Antigo e no Novo Testamento, pode ser bem traduzida na nossa língua como santidade. Normalmente, esta justiça compreende também fazer as coisas certas, justas, ser justos nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida, é claro, mas é bem mais do que isso. As botas do combate é o zelo da evangelização. Ai de mim se não evangelizar. Como é surpreendente isso! As botas protegem sim, mas para você atacar melhor, atacar esse mundo com a evangelização. As botas te impulsionam a evangelizar, sem medo e sem cansar. Levar a boa notícia da paz para o coração de cada homem, essa é uma extraordinária defesa contra o mal. Lembre-se, avião que não vai para frente precipita. Portanto, você só pode progredir na vida espiritual. Se você para, você precipita. Com todas estas informações e orientações, poderemos entender melhor a leitura que hoje a liturgia nos oferece. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nessa leitura.
chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a transformar em vida o aspecto que mais precisamos. A partir desse trecho, como viver a firmeza, a verdade, a santidade, a justiça, a coerência, o empenho em evangelizar? Seja esse o nosso propósito. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como viver na prática em cada hora do dia o propósito que escolhemos. Revestir-se da armadura de Deus. Paz e alegria a todos. A fim de permanecer firme em tudo. Paz e alegria a todos. Só vence quem estiver mais forte e firme. Tudo eu posso, mas em tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar a carne se escolher com a visão, e o espírito se escolher com o coração. O coração contrito que ora e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor, o coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus e adora pra esperar, e espera pra não pecar.
ser santo.